Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Tem que estar no ar. Boa noite, minhas amizades. Tudo bem com vocês? Eu estou muito contente hoje, eu estou muito orgulhoso, na verdade, de poder compartilhar esse momento com vocês, de trazer essa pessoa que eu admiro tanto, que é a Ângela Natel. A Ângela Natel é uma biblista, ela vai se apresentar para vocês melhor, mas eu quero agradecer a Ângela. Ângela, quando eu te conheci, realmente eu posso dizer, sem mentira nenhuma, que minha vida mudou. Eu estou muito orgulhoso de estar com você aqui. Você tem um Ai, conhecimento que vai mudar de fato a vida das pessoas e eu apoio muito, muito seu trabalho, muito obrigado. E é uma honra ter você aqui nessa nossa amizade gostosa de hoje. Essa é a primeira live, eu estou muito ansioso. Trabalhei no teatro musical, faço live sempre, nunca fico ansioso. As pessoas gritavam meu nome, eu não ficava. Mas aqui eu estou ansioso porque eu estou te apresentando para os meus seguidores e você é uma bênção. Angela Natel, boa noite. boa noite, Bira. Obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrada, eu me sinto muito honrada de você estar me recebendo no seu canal. É uma forma. Eu não sei nem como agradecer, não sei nem o que dizer para você, porque eu te admiro demais. Eu amo você muito, Bira. Você tem caminhado comigo de maneiras assim, sempre cuidadoso, sempre se preocupando. O pessoal não vê o quanto você é cuidadoso nos bastidores. E eu te agradeço demais pelo carinho, por toda a preocupação, viu? Obrigada mesmo. E obrigada por, né, esse convite incrível. Obrigado por todo mundo que está, né, na expectativa. Não sei, espero atender a expectativa do pessoal. Você vai E, superar. mas, assim, o mais importante é a gente caminhar e naquilo que a gente tem certeza, né? E não inventar historinha para ninguém, porque de engano a gente já está cheio por aí, né? De coisas que podem manipular a gente. Então, acho que está na hora da gente abrir um pouquinho o olho, né? Não, olha os atentos. Deixa eu te fazer uma pergunta. E quem é Angela Natel, para quem não conhece você? Bom, é, eu, eu sou uma pessoa é, que gosta muito de ler, eu sou uma pessoa que é viciada em livros, tanto que eu não estou em Curitiba, não estou na minha casa, no quarto, meu quarto, né, onde eu moro. Eu estou aqui na editora Monstro dos Mares, em Ponta Grossa, com a Abobrinha e Baderna. Aqui é a editora, né? Estou sendo muito bem recebida aqui, vim passar uma semana aqui. Então eu amo livros, eu amo ler, eu amo conhecimento. Eu acho que o conhecimento me estabiliza emocionalmente. Eu sou autista de nível 1 de suporte e é, a única coisa que eu sei fazer é estudar e passar o que eu sei, né? O que eu aprendo. E eu entendo que eu sou professora, mas eu entendo que professor não ensina, é aluno que aprende. Então, você pode ter os melhores professores, pode caminhar junto com pessoas incríveis, mas depende muito depende de quem ouve, de quem recebe, se vai acatar, se vai levar isso adiante, se vai se aprofundar no assunto, porque a gente pode estar falando para paredes, e isso é um risco que todos corremos quando a gente se expõe ou expõe pesquisas e coisas assim. Eu sou formada em letras português e inglês, licenciatura, fiz o antigo magistério. Eu sou velha, viu? O pessoal não tem noção, às vezes, da minha idade, né? E, também fiz bacharelado em teologia, mestrado em teologia e sou doutoranda em teologia para análise e interpretação dos textos bíblicos e trabalho com exegese, hermenêutica, com interpretação dos textos, né? Do
Antigo Testamento, principalmente, mas eu também leciono hebraico e grego bíblicos, né? Nenhuma dessas línguas eu leciono no formato moderno, não leciono grego e hebraico modernos, só os bíblicos, né? No contexto da redação desses textos. Então, trabalho muito nesse sentido, mas aliados à história e arqueologia, né? Que são estudos fundamentais para a gente interpretar esses textos. Incrível, Jonathan. E você é incrível. Você esqueceu de falar que você é incrível demais. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você hoje, nessa noite tão abençoada por você, é: Angela Natel, o que é a Bíblia? Então, eu acho essa pergunta fundamental, Bira, porque a Bíblia é como se fosse um holograma, é uma miragem. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia, como uma entidade, como um elemento único, ela não existe. Então, quando as pessoas falam da Bíblia, né, até eu achei muito massa o título que você deu para a live, que a Bíblia diz, como se a Bíblia fosse algo vivo, né? A Bíblia falasse algo, eu achei muito massa isso, porque as pessoas têm noção, muitas pessoas, e até mesmo quem critica as pessoas que creem na Bíblia, né? Os textos bíblicos, ateus e crentes, né? Tem esse problema. Né? Não é uma coisa restrita a quem é fundamentalista, não é uma coisa restrita a crentes. A ideia de que a Bíblia é uma unidade, de que a Bíblia ela é um livro, de que a Bíblia é um elemento. Na verdade, o que você tem ali são inúmeros textos, então não são nem livros dentro dessa unidade, são inúmeros textos de um período de mais de 1.500 anos, muito mais, né? E com tradições antiquíssimas e que foram juntadas mais, assim, muito mais do que 50 pessoas, inúmeras pessoas que redigiram esses textos, mais outras muitas que editaram no meio caminho antes de começarem-se a traduzir. Eles não foram escritos de forma alguma esses textos em português, então as pessoas não têm noção de que quando pegam uma Bíblia na mão, elas não estão pegando um livro, elas estão pegando algo que foi juntado com propósitos específicos, em contextos políticos específicos, e que não era para ser assim. Quem escreveu esses textos não tinha a intenção de juntá-los. E pessoas que não pensavam de forma semelhante escreveram esses textos. Então, você não tem uma unidade de pensamento. E eu vejo até o pessoal, os ateus, eu já vi cada ideia, porque para você ser um crítico, você tem que conhecer muito bem o objeto do que você está criticando. E eu não tenho paciência com críticos que pegam, que se aproveitam até dos meus cursos, das coisas que eu produzo, para usar, para falar assim, olha, a Bíblia se contradiz. Essa afirmação é uma afirmação com base em ignorância ou desonestidade, porque dizer que inúmeros textos de autores diferentes se contradizem é ridículo, porque eles não escreveram necessariamente juntos, não escreveram para estar com seus textos juntados forçosamente em época, em contexto completamente diverso do deles. Então, para você dizer que existe contradição, você precisa pressupor que aquele material é uma unidade. E a ideia da unidade da Bíblia é uma fábula, realmente ilusória, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado até mesmo na forma como a gente fala a respeito do que critica, né? Críticas, elas são bem-vindas quando fundamentadas. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado nessa questão, né? Então, a Bíblia, a princípio eu disse, né, que ela não existe, é um holograma, mas ela é resultado da redação e da junção de inúmeros textos. Por isso que eu não chamo da Bíblia, eu falo os textos da Bíblia, porque você tem a Bíblia como referência, mas você trabalha com textos e não com livro, não com livros,
mas com textos. É o que a gente consegue trabalhar, né? E delimitar, às vezes, algum autor, alguma coisa assim nesse sentido. Mas é um ajuntamento de textos que é utilizado para fins políticos. E quando eu falo políticos, eu não estou falando de eleição, porque as pessoas também têm equívocos quanto a conceitos, né? Política não é restrita à eleição, tudo é político, qualquer uso pragmático de textos para determinar para controlar consciência e comportamento é texto político, é o uso político do texto. Então a gente precisa ter esse cuidado para perceber isso, que todo o uso do texto bíblico para determinar comportamento, para determinar consciência das pessoas, é um uso político dos textos. Incrível. Posso para a segunda pergunta ou não? Fica à vontade. Então tá. As pessoas não sabem ler a Bíblia, as pessoas não sabem o que está escrito nela. É isso ou não, Ângela? É isso. Por quê? É, é exatamente essa continuidade do que eu estava falando, né? Porque quando uma pessoa pega o texto bíblico, vou fazer de conta que esse caderno aqui é uma Bíblia, já vai com o entendimento de que isso aqui é uma unidade, isso já é um equívoco, e às vezes quer fazer o seguinte, acha que pode, que lendo de Gênesis até Apocalipse, está recebendo informações de uma única fonte. E isso é uma problemática, né? O status de palavra de Deus é um status dentro da história da igreja cristã, dentro dos cristianismos, e que é muito recente, tá? Os textos da Bíblia não eram considerados palavra de Deus em inúmeras ramificações dos cristianismos. Eu falo cristianismos, inclusive dentro do protestantismo, né, dentro né, até mesmo da questão do catolicismo, quando você fala de palavra de Deus, é algo teologicamente debatido, entende? E aí a gente fica quando a pessoa pega o texto bíblico, ela se ela perceber ou entender que tudo o que está escrito ali vem de uma única fonte, ela pode ser enganada e manipulada facilmente. Porque quem ela ouve e fala sobre esse texto vai poder dizer para ela o que está no texto, como ela deve interpretar o texto. Então, por exemplo, quando você vai para uma igreja, qualquer igreja, tá? Ou até mesmo que não seja cristã necessariamente, espiritismo, qualquer um que use a Bíblia, tá? Na Umbanda também usa, então, né, fala de Jesus. Então, onde tiver uso de textos bíblicos, acontece isso, das pessoas pegarem esses textos e projetarem para dentro dos textos a sua própria realidade. Então, ele lê um texto de forma isolada e diz que aquilo diz respeito à sua vida. E aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando um texto, ele ou ela, ele, o que quer que seja, pega aquele texto que foi escrito muitas vezes, é uma tradição de até mesmo 2.500 anos atrás, porque muitas tradições foram passadas oralmente e depois foram redigidas e colocadas em narrativas. Às vezes é uma tradição, no caso do Antigo Testamento, uma tradição do Crescente Fértil, do Sudoeste Asiático, ali no litoral do Mar Mediterrâneo. Então você tem tradições ali dos hititas, dos amorreus, dos babilônios, dos assírios, dos sumérios, dos acádios, mais na antiguidade, posteriormente, né, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia. Você tem tradições do Egito, você tem tradições dos povos que habitavam a região chamada Canaã ou Palestina, né? E aí você tem inúmeros povos também do mar ali, no caso dos filisteus, que eram conhecidos como povos do mar, ou você tem tradições dos fenícios, né? Ou seja, você está lendo um texto de tradições desses grupos, de mais de uns 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes da Era Comum,
E você está dizendo que aquele texto é para sua, ele está retratando a sua realidade ou está dizendo respeito à sua realidade hoje no Brasil, em português brasileiro, porque o português brasileiro não é o único português que existe. E aí você vai perceber que você está simplesmente projetando a si mesmo para dentro de um texto que não lhe diz respeito. E que 2.000, 3.000 anos depois foi instituído como palavra de Deus, de um Deus, que não é citado ali no texto. Por quê? Porque as divindades citadas ali nos textos não têm relação nenhuma com um Deus trindade, por exemplo. Não existe trindade na Bíblia. O Deus cristão, trindade, não está em nenhum texto da Bíblia. Então, quando você lê aquilo e projeta isso para uma figura de uma divindade que não existe para essas pessoas que escreveram esses textos, não existe na realidade delas, como é que você pode dizer que está sabendo ler o que está ali? E em línguas, e sendo que ainda tem um agravante de que esses textos não foram escritos em português brasileiro, foram escritos em hebraico antigo, não moderno. Então não adianta botar no Google Tradutor, que ele não vai traduzir direito, ele vai traduzir para hebraico moderno e não vai saber traduzir para o hebraico antigo e dizer o que significava. Foram escritos em aramaico antigo e grego, koiné, um grego antigo, que não é a mesma coisa que o grego moderno. E aí tem todo o processo de tradução, e o agravante que eu digo é que a maior parte dos tradutores dos textos bíblicos para o português brasileiro, as bíblias que você tem à disposição, elas foram feitas por tradutores cristãos, monoteístas, e que atendem às demandas das instituições e organizações que patrocinam essas traduções e que, por isso, precisam fazer escolhas nas traduções que apontem para a realidade cristã. Então, eles corrompem. Todo tradutor precisa fazer escolhas. E ele faz escolhas que estejam dentro da realidade cristã para poder utilizar esses textos politicamente na sua religião. Ângela, eu acho muito engraçado. Eu estava no McDonald's um dia desses e havia um grupo de cristãos que acabaram de vir da igreja. E eles estavam até com roupa social, as mulheres de vestido. E uma menina falou assim: eu não gosto desse pastor porque ele não fala da palavra. E eu pensei: se essa menina soubesse o que a palavra diz de fato, Uhum. se alguma pessoa que ela conhece pudesse falar o que a palavra diz. Ângela, não está no nosso roteiro, mas eu queria que você desse um exemplo, e eu vou dizer o exemplo que eu queria que você desse. Eu posso ter Sim, esse privilégio? Por claro. exemplo, você está falando para a gente que tem a tradução, ela não é necessariamente o que está escrito no texto. Você pode dar um exemplo para a gente do ser, quando Deus faz o Adão e sopra a sua boca, e ele tem uma alma? Uhum. Ok. Então, por exemplo, você vai ter o texto de Isso, Gênesis. só avisando, isso está no seu curso de Bíblia Hebraica que eu fiz e recomendo que façam. Os cursos da Ângela são perfeitos, já sai sabendo muita coisa. E esse está no Bíblia Hebraica que eu fiz, está lá nas redes sociais da Ângela, que está aqui Não, na descrição. Então, aqui na descrição tem de onde ela está tirando as passagens e o curso, não é isso? isso. A grande questão é isso que você acabou de dizer não estava no roteiro, lembra disso? Uhum. Mas então isso eu ensino no curso Personagens do Pentateuco, especificamente. E esse apontamento que você fez, que é o curso que Ah, você fez sim. em janeiro comigo, né? Isso. E aí, esse curso está disponibilizado gratuitamente no meu canal no YouTube, gente. Se você for no meu canal no YouTube, Angela Natel, tem uma playlist chamada Personagens do Pentateuco. E ao curso que o Bira foi meu aluno lá em janeiro, está todos os dias um pedaço está sendo disponibilizado no canal. E você pode seguir a playlist que o curso vai estar completo ali. E lá eu comento a respeito, quando a gente fala de Gênesis 1, né, que fala de seres humanos, né, de uma divindade querendo criar pessoas ali. E
Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só antes de te responder, eu preciso só comentar algo que eu vi ali nos comentários. É complicado ficar lendo tanto comentário, gente, porque tem muita coisa para explicar e às vezes a gente se perde. Então, se você quer ouvir, você ouve e depois você comenta, né? Porque às vezes as pessoas se empolgam muito e querem elas dar aula nos comentários umas para as outras e não prestam atenção e não deixam os outros prestar atenção, né? Eu acho que é importante. Eu sei que eu estou na sua casa, Mira, mas eu Fique à vontade. Você está falando sobre o comentário ali que só fala sobre é, a Torá, isso? não, foi um comentário de uma pessoa que ali falou que a Bíblia são textos literários apenas, e isso não é verdade. Ah, sim. Tá? A Bíblia não são textos literários apenas, é preciso ter muito cuidado, né? Ainda bem que eu fiz letras, né? A gente tem que saber distinguir o que é uma coisa da outra. A Bíblia, em sua maior parte, como eu acabei de dizer, muitos textos são políticos, porque eles por trás da redação deles, existem intenções específicas de cerceamento de liberdades, de coerção, de imposição de ideias e de imposição de comportamentos. A gente precisa entender que, no caso do hebraico, somente a partir do século 8 antes da Era Comum é que textos literários começaram a ser redigidos, textos maiores. Então, é extremamente recente isso, e quando a escrita começou a ser desenvolvida, as pessoas não eram alfabetizadas. A gente não pode ter a noção de que quando esses textos começaram a ser redigidos, todo mundo sabia ler, não era assim. A escrita era restrita à elite, e muitas vezes nem o rei sabia ler e escrever, apenas os escribas faziam esse serviço para ele. Então, a gente tem que entender, veja que se você não localizar historicamente, contextualmente, geograficamente, você simplesmente vai projetar suas ideias e sua mentalidade, ou até mesmo a ideia de religiões, para dentro dos textos, religiões que nasceram muito depois desses textos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente já vai afirmando só porque ouviu isso, só porque leu no Wikipédia. Tá? Então, a gente tem que verificar a fonte, verificar essas questões, né? Obrigado Ah, pela contribuição. é só para a gente tomar um pouquinho Cuidado. de cuidado, exatamente. Quando você fala, por exemplo, níveis de compreensão da Torá, você não está, você não está fazendo pesquisa científica, tá bem? Isso já é dentro de religião, é dentro do pensamento religioso. Então, aqui eu não estou aqui falando sobre pensamento religioso nenhum. Eu estou falando aqui de pesquisa científica, do que os textos significam, do contexto em que eles foram escritos. E as religiões, elas utilizam esses textos dentro do que elas querem fazer para manipular pessoas. Então, se você simplesmente repete o que o pensamento religioso né, determina, você está sendo simplesmente manipulado. Você continua jogando o jogo da religião e não está, de fato, sendo honesto com o que os textos significam. Porque é uma questão de honestidade. Sim. Porque eu quero que as pessoas entendam que o que a Angela Natel faz, eu pedi para ela muito explicitamente, para ela trazer passagens bíblicas para vocês perceberem que ela lê a Bíblia. Ela não faz uma interpretação religiosa em cima da Bíblia. Ela não é teóloga. Ela não cria uma versão religiosa. Ela vai ler o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é o que ela está interpretando ali. Não é uma construção ideológica de fato, não é isso? Exato. A grande questão aqui, eu sou teóloga por formação, Sim. mas existe uma linha de pesquisa que foi desafiada por Johann Philipp Gabler, que numa palestra ele colocou que há uma necessidade de se desconectar a teologia bíblica da teologia sistemática e da dogmática. Então, a Bíblia, os textos bíblicos e a teologia bíblica é exatamente as teologias que estão presentes nos textos, no contexto dos seus redatores. E não uma leitura
uma visão teológica de fora do texto, tentando se projetar para dentro dele, que é o caso da dogmática e das teologias sistemáticas, né? Então, veja, eu não vou nem. Eu vou ignorar esses comentários a respeito da Torá, porque tem gente que está doutrinando aqui nos comentários. E eu acho que isso não é honesto e não é saudável. Se você quer fazer proselitismo e dar aula sobre Torá, vai numa sinagoga, vai, né, ouvir os rabinos, estudar esses, né, quantos anos quiser, mas não é o caso aqui, né, de ficar querendo doutrinar pessoas. Eu preciso alertar, porque a conversa aqui não é doutrinação religiosa, Sim, tá? é exegese bíblica histórico-crítica, não é isso? Exatamente, é o histórico crítico indiciário, né? O que é isso? É você analisar os textos e buscando indícios do seu contexto e o que eles significavam no contexto de sua redação. Isso é importante. Então, por isso que eu digo que as pessoas não sabem ler a Bíblia. E quando a gente vai lá para Gênesis, que é a questão que você coloca, é de Gênesis 1, 26 e 27, né? Que quando lá em Gênesis 1 tem uma problemática. O capítulo é todo interpretado como que falando da criação da humanidade, criação do mundo. E essa é a problemática, porque na época em que esse texto foi redigido, não existia noção de mundo como nós o compreendemos hoje. Então, você não pode projetar para dentro do texto, para dentro daquela narrativa que foi criada numa época em que eles não tinham noção de humanidade como um todo, não tinham noção de mundo como nós o compreendemos hoje, e dizer que ali é uma história da criação do mundo. Tá? Começa por aí. E aí, quando você vê Gente, eu acho que caiu, que pena. Na hora que ela começou a falar pra gente, caiu. Sou triste, hein? Gente, a Angela Natel vai voltar agora. Heloísa, você pode ver o que está acontecendo com a Angela Natel, por favor? Gente, na hora que ela foi tocar no. Eu já estou percebendo, ou seja, não é a criação do mundo, porque o mundo não tinha essa compreensão. Perceba que ela está olhando que o povo que escreveu pensava, não que nós estamos pensando sobre o texto. Isso é muito rico, gente. Escutem mais, que ela vai falar sobre a alma. Fala pra gente, Ângela, eu tô ansiosa. Ai, que eu sei. delícia! Então, e aí quando a gente, eu até posso compartilhar a tela, eu estou abrindo primeiro aqui para vocês verem, porque eu vou mostrar um pouco no hebraico, né? Tá. O texto. Existe um site muito bom. Quando você encontra, por exemplo, um texto chamado interlinear, um texto que mostra o hebraico e a tradução da palavra por palavra embaixo, eu recomendo que você, se você não sabe hebraico, não vai adiantar de nada, tá? Ainda que tenha tradução. Por quê? Porque é a mesma coisa de você ler a sua Bíblia traduzida. Você vai ficar refém do tradutor da mesma maneira. Tá? Então, não adianta, mas olha ali, é interlinear. Mesmo assim, o tradutor está te conduzindo porque você não sabe o hebraico. Tá? Sim. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, que é um site muito bom, que se você sabe o hebraico, ele te ajuda, né? Não é isso aqui. Esse aqui é outro texto. Desculpa. É, deixa eu ver, compartilhar a janela, né? Tá. Acho que sim. Então vamos lá. Muito bem, então vamos para Gênesis. Vocês estão vendo o texto? Pode me Não, avisar? eu não estou. Não apareceu para mim aqui na tela. Heloísa, você vai colocar para nós, por Ah, gentileza? sim, por gentileza. Ela vai pôr. Não apareceu ainda. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Não apareceu para ela, Ângela. Não está ainda projetando, então. Não. Vamos tentar de novo. Gente, fiquem aqui. Vocês vão aprender muito hoje. Vão aprender muito hoje. Podem ter certeza que vocês vão ficar chocados. É o que a Heloísa, que é minha assistente, minha amiga pessoal, diz.
que vocês dizem que eu explodo a cabeça de vocês e a Ângela Natal explode a minha cabeça. Então vocês pensem no que essa mulher vai trazer pra gente hoje. Isso, Apareceu para agora, você, Luíse? por favor. Apareceu, vamos lá. Então, vocês estão vendo a tela? Tá vendo, Bira? Sim, estou Beleza. vendo a tela. Esse site aqui é o Bible Hub, que a gente chama, e ele tem uma opção de interlinear, tá? Isso. E aí, quando você pode escolher o texto que você quer, e se for do Antigo Testamento, ele é do hebraico, e se for do Novo Testamento, vai ser a partir do grego. E esse aqui é um básico, e eu recomendo que você use, mas com cuidado, porque com as traduções, tá? Então, eu não vou necessariamente me preocupar com a tradução, mas eu queria projetar para que você percebesse algumas coisas. Tá Então, bom. e disse aqui, quando é traduzido por Deus, que vocês estão vendo no interlinear, God, a palavra Elohim, aqui em cima está como se pronuncia, tá? Elohim. Elohim, tá? Que o hebraico se lê da direita para a esquerda, tá? Por isso que está ao contrário. Então, façamos, né, Adam, né? Aqui não é exatamente a palavra homem, é Adam, façamos Adam. E aí, a nossa imagem, né? Como a nossa semelhança. Aqui, basicamente, essa questão de semelhança tem a ver com a ideia de uma estátua. Aqui é a ideia da antiguidade de que reis e autoridades eram estátuas das divindades. Então, Adão, aqui nessa narrativa, ele vai ser como uma estátua, como uma representação da divindade, de Elohim. Tá? E Elohim é um termo plural. Esse im no final aqui é o plural masculino. E como ele é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas a grande questão aqui é que depois que ele forma os seres humanos, né, as pessoas, ele vai falar que eles se tornaram muitas almas viventes, né? Eu não sei se vocês já viram, deixa eu pensar. Soprar nas narinas do ser humano, soprar Isso. o fôlego da vida. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Eu já fui adventista. Isso, exatamente. E se tornou alma vivente, né? Agora, quando a gente fala de alma, dessa tradução se tornou alma vivente, é uma outra referência, e não essa em que o ser humano foi criado, tá? E daí eu vou compartilhar novamente aqui só para você dar uma olhada, que é o capítulo 2, versículo 27, 26 e 27. Acho que aqui é o 27, se não me engano. Não, é 2, desculpa. Às vezes a cabeça fica... Não, 2... Não, 17, eu acho, 17. Os números para mim são um pouquinho... Ou é um 27? Ah, tá. Aqui tá falando da árvore já. Desculpa. Desculpa a referência, eu me atrapalhei um pouquinho aqui. Não, não tem problema, meu amor. A gente está aqui com você hoje, a gente vai aprender muito hoje. A Meire de Mello falou que foi adventista, hein, Heloísa? Foi minha amiga adventista. Então ela estava falando sobre foi alma. O que ela está falando para a gente, gente? Foi alma vivente que se tornou ou não? Qual que é a palavra, Angela Natel, que a Bíblia coloca para a gente em hebraico? É alma vivente? O que é alma? Quando começa a alma? É Alma com jeito 2,7. hebraico? É 2,7, desculpa. Eu me atrapalho com números, tá, gente? Eu só Não tem peço problema. compreensão de vocês. É 2,7 e tá aqui, ó.
Eu vou 2, 7, tá aqui. Muito bem. Aqui diz, ó, e formou, e aqui é Javé. Veja que há uma diferença. No capítulo 1 era Elohim. Aqui já é Javé. Essa é Gente, uma questão. percebam isso. Primeiro é Elohim, depois é Javé. A Bíblia tem só um Deus. A gente vai descobrir hoje ainda. Ela vai contar pra gente. Fica escutando. Espera aí. E E eu não formou, falei nada. olha só, Javé, Elohim. Percebeu aqui? Sim, Javé, Elohim. É, aí ele fala do Adão, né, da terra, e o que, que ele fez? Soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele, sim, o Adão, se tornou, e aí as pessoas traduzem como um ser vivo, alma vivente, né? Mas o termo é nefesh. Aqui esse lê é uma preposição, tá? E agora aqui, nefesh não é alma, não é ser vivo, tá? É porque a ideia de alma é uma ideia do contexto grego, muito posterior. A ideia de ser também, de dizer que ele se tornou um ser vivo. Essa ideia os redatores também não tinham. A grande questão é que nefesh, o hebraico bíblico, ele é muito concreto. Então, nefesh significa garganta. Essa parte do pescoço. Essa parte aqui é nefesh. E eles entendiam que porque quando cortava aqui, a pessoa morria. Então, quem soprou e fez a nefesh entrar e sair esse sopro, a nefesh se tornou viva. A garganta viveu. Tá? Então, veja que no hebraico você vai ter um sentido de uma garganta viva. Algo que o ar pode passar, esse sopro. E também não é espírito de Deus. Porque a ideia de espírito e de alma, tanto de alma para o ser humano quanto espírito transcendente, também são conceitos completamente alheios a essa realidade da redação desses textos. Então, tanto que se você vai estudar, né, eu falo sobre isso, por exemplo, no meu curso do Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia, eu falo sobre a diferença de Javé para Elohim, para todas as divindades principais que estão ali nos textos do Antigo Testamento, e também falo da questão do conceito de duplo, porque eles não têm a ideia de uma alma, quando a pessoa morre, que sai e vai para um lugar. Não, ele tem o conceito de doppelganger, ou de duplo, que é muito semelhante ao contexto de algumas religiões de matriz africana, que é bem diferente do conceito de alma e espírito, tá? Que você precisa principalmente contextualizar os termos daqueles que estavam falando sobre isso, né? vocês entenderam? Porque a Angela Natel, ela é técnica, ela não pode chutar a boca do balão aqui, mas eu vou falar para vocês. Vocês entenderam que no Antigo Testamento não tem alma. A ideia de alma não existe, gente. É o que a Angela está contando para a gente agora. Angela, então, obrigado. Então, isso, aí ela está mostrando isso para falar aquilo que nós estamos falando agora há pouquinho. Que o tradutor coloca como alma vivente porque ele já tem uma ótica ali. Ele já está Uhum. enviesado. Não é o que está escrito no texto bíblico. Podemos passar daqui, Angela? Sim, claro. Então, vamos lá. Passagens bíblicas relacionadas. Angela Natel, quero te perguntar uma coisa. Nós Hum. aprendemos que Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu quero saber de você, Deus é onipresente na Bíblia, no Antigo Testamento? Ok. Bom, nenhuma divindade que está na Bíblia é onipresente, tá? E nem onisciente, e nem onipotente, tá? As divindades, lembra que eu falei que o hebraico é uma língua muito concreta.
A ideia de divindades naquela época eram como seres que comiam, bebiam, faziam sexo, que se relacionavam, que eram físicas. E que apenas tinham os reis, por exemplo. Vejam como até a criação dessas divindades na mentalidade dos povos favoreceu a ideia de que os reis, de que as classes dominantes, grupos, pessoas no poder, utilizassem dessas mitologias para se legitimar no poder, quando se diziam filhos da divindade. Ou, no caso aqui de Gênesis 1, como nós vimos, estátuas da divindade, representações da divindade. As pessoas gostam de falar, o faraó se enxergava como um deus, como um filho de Deus. Na antiguidade, todos os reis se enxergavam assim. Não era restrito ao Egito. O pessoal realmente extremamente preconceituoso e desonesto ou ignorante, claro, a pessoa dizer que era só o caso do Egito em que a autoridade máxima se via como filha da divindade ou como uma divindade. Os reis imperadores se legitimavam através dos mitos, através da ideia dos deuses, né? Tanto que eu explico no meu curso do Panteão Ugarítico e mitologia cananeia essa questão de que os panteões em si eles começaram a aparecer na medida em que começou a surgir hierarquias de poder nos grupos. Rei, sacerdote, príncipe. E aí, quando os grupos humanos começaram a se estruturar em forma de hierarquia, as divindades começaram a se estruturar em forma de hierarquia e se formaram os panteões. Tá? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nenhuma divindade, na época em que esses textos foram redigidos, eram enxergadas como onipresentes. Você tem, por exemplo, os textos de Gênesis em que a divindade vinha ao fim da tarde no jardim, né? E aí procurou Adão e Eva, capítulo 3 de Gênesis, e cadê? Aonde você está, Adão? Peraí, então ele não é nem onipresente, porque ele vinha só na virada do dia, que era fim da tarde, e também não sabia onde eles estavam, então ele não é onisciente. Ângela, você pode mostrar, porque o Isaú, um amigo meu, Isaú Sirius, perguntou assim, mas como é o método para chegar a esse significado no contexto da escrita dos textos? Eu queria que você pegasse para a gente o texto da Bíblia, pode ser em português mesmo, para que a gente lesse, que está escrito na Bíblia que Deus não sabe onde está Adão. Você pode trazer essa passagem para a gente? Tá bom. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam, Isaú. Isaú é amigo meu. Gente, para vocês entenderem que ela está lendo a Bíblia. Isso que é o mais absurdo que você vai perceber aqui agora. Deus pergunta: Adão, onde está você? Tá aqui. Se é uma pessoa que é onisciente, então isso a gente está lendo o texto. Se ele pergunta onde está Adão, porque ele não sabe. O que acontece? O que é hermenêutica? O que é uma Aqui. interpretação religiosa? Vai falar assim: não, ele perguntou por retórica, ele perguntou porque ele estava brincando com Adão. Aí você começa a dar justificativas para o texto bíblico. A Ângela está lendo o texto. Lê para a gente, Ângela, para a gente ver. Então, veja, aqui em Gênesis capítulo 3, depois que eles comem do fruto, né? Que é proibido. Pode compartilhar a tela para a gente ler junto? Eu estou compartilhando já. A Heloísa pode Heloísa, coloca para a projetar, gente, por por gentileza, gentileza? aqui na tela. Deu? Sim. Tá. Então, você pode encontrar isso, ó, bibliaonline.com.br. Você pode escolher a versão, a tradução da Bíblia que você quer. Eu escolhi uma aleatoriamente, aqui está a nova versão internacional, Gênesis capítulo 3. Depois que eles comem do fruto da árvore, aqui no versículo 8 do capítulo 3 está: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus. Veja que a divindade é descrita, e aqui esse Senhor Deus aqui é uma tradução, é uma interpretação já, porque a gente já viu que são termos diferentes. A divindade é descrita como que ela tem passos que são ouvidas. São ouvidos. Você ouve os passos da divindade. Percebe que é algo físico. E ele andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Na verdade, o texto hebraico nesse sentido da virada do dia, ele vinha e andava no jardim.
E eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas ele chamou e perguntou: Adão, onde está você? Só nesse trecho você percebe vários desses elementos que a gente acabou de falar. Que a divindade é descrita como algo físico e não espiritual, não transparente, não é um fantasma. Você percebe que ele não estava em todos os lugares, porque havia um momento em que ele andava pelo jardim, que era quando soprava a brisa do dia ou a virada do dia, e que eles puderam se esconder da divindade, mas aí a divindade ainda pergunta, porque ela não sabe. E aí, olha só, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Então veja, e aí você vai ver um diálogo aqui no capítulo 3, que é como se a divindade não soubesse o que aconteceu, e eles têm que ficar explicando o que aconteceu para ele. E isso aqui o Gênesis capítulo 3 é um texto que simplifica muito bem, é só você ler com atenção o que está ali. Até mesmo numa tradução que já tem muita modificação e muita coisa problemática, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, é claro. Ângela, último textinho que está no seu curso que eu fiz, as pessoas têm que fazer o curso da Ângela Natel, pelo amor de Deus. Todos os cursos dela são maravilhosos, e se você não gostar do curso, eu devolvo o seu dinheiro. Você manda mensagem: Bíblia, eu não gostei do curso, quero meu dinheiro de volta, eu devolvo, porque eu sei que você vai gostar. Ângela, o último que eu vou pedir para você, você pode mostrar só mais um pra gente? Não fica brava não comigo. Fala, querido. Mostra pra gente quando Deus vai em Sodoma e Gomorra, que ele fala que ele ouviu coisa. Esse é o melhor de todos. Ok. A Pega pra grande gente. questão, tá? Eu vou contextualizando, né? Tá, Porque contextualiza. Sodoma e Gomorra é uma narrativa que também as pessoas elas não leem. É por isso que eu falo que as pessoas não leem a Bíblia. Porque simplesmente as pessoas vão pegando o texto e ela. Tá, a grande questão é a seguinte: nas igrejas ou nas religiões que usam e citam a Bíblia, não ensinam o que está escrito no texto. Ponto. Esse é fato. Por que eu digo isso? Porque quando você vai ler o texto, você vai ler o que disseram para você ali naquela comunidade religiosa que está escrito ali. Você vai enxergar no texto o que está sendo contado ali e interpretado ali. Isso é um fato. E aí, quando você vai ler, por exemplo, o texto da narrativa do que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, você vai já enxergar ali só a palavra Sodoma e Gomorra, as palavras Sodoma e Gomorra já devem ter causado já uma imagem na sua mente do que. Por quê? Porque essas já têm um estigma que as comunidades religiosas colocaram ali na narrativa que não Sodomita. está no texto. Sodomita significa bicha? Então, desde quando? Então, hoje, tô falando hoje, não naquele tempo, tô falando hoje. Você tá falando dessa imagem que foi criada, sodomita é bicha aqui no nosso dicionário. Pois e aí você vai perceber que existe uma grande problemática, né? Ali, eu consegui achar o texto, deixa eu mostrar para esse que você falou, Bira, que você queria ver. Tá aqui. Pode projetar, por favor, Heloíse? Projeta Lolo pra gente. Gente, eu tô muito animado. O pessoal tá falando assim que eu tô animado. Eu tô, gente. Angela Natel, não é qualquer uma, não, gente. É Angela Natel que tá com a gente hoje. Vamos lá. Aqui. Estão vendo o texto? Estão, né? Estamos vendo o texto. Beleza. Então, aqui é Gênesis capítulo 18, final do capítulo 18. Tá? Nesse capítulo 18, você já vai ver uma grande questão, porque aqui vai dizer que a divindade aparece a Abraão, mas Abraão está vendo 3 homens em pé diante dele. Olha a questão. Está dizendo que quem apareceu a Abraão é uma divindade, mas quem ele está vendo são 3 homens diante dele. E você vai perceber nesse capítulo que existe um diálogo entre essas 3 figuras, né?
E Abraão, e inclusive Sara, né? No final desse capítulo, vai acontecer uma coisa interessante, porque a divindade vai falar para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Veja, isso é uma tradução porca. Já é uma tradução porca, mas dá para entender o que acontece. Eu descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Essa é a questão. Alguém está falando para a divindade que Sodoma e Gomorra está cometendo coisas terríveis. Mas a divindade precisa ir lá verificar se isso é verdade. E o que acontece, o que você vê aqui é uma discussão com Abraão, né? Abraão quer limpar a barra da cidade porque o sobrinho dele está lá. E quando você vai para o capítulo 19, dois dessas entidades, dos três, são chamados anjos, são mensageiros, Malar, né? A palavra hebraica Malar. E esses mensageiros chegam a Sodoma, e o sobrinho de Abraão está lá. E eles vão até a casa de Ló, o sobrinho de Abraão. E aí você vê que o texto é inacreditável. Eles ainda não tinham ido se deitar, porque aqueles dois mensageiros divinos foram se hospedar na casa de Ló, quando, olha o que está escrito: todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Então, imagine todos os homens, desde meninos até os mais velhos, todos da cidade cercaram aquela casa. É isso que o texto está dizendo. E aí, esses homens querem que eles chamam aqueles seres de homens, de pessoas, querem que aquelas duas entidades saiam para ter relações com eles. Tá? E aqui tem uma problemática, porque o texto aqui é utilizado para dizer que influenciou no entendimento da palavra sodomia na atualidade. Porque o que está acontecendo aqui? Aqueles dois que se hospedaram na casa de Ló não são pessoas comuns, são seres divinos. E eles tinham, por isso eles se hospedaram, porque os seres divinos tinham corpos, tá? A grande questão é que aquelas pessoas querem ter relações com seres divinos. E isso é uma problemática. Tanto é que a noção de pecado original na história, até Orígenes, até o século IV da Era Comum, da chamada Era Cristã, da Era Comum, até Orígenes, toda a história, até ele, a ideia de pecado original era a relação sexual entre seres humanos e seres divinizados ou anjos. Esse era o pecado original. Não tinha nada a ver com Eva, não tinha nada a ver com fruto. Tanto é que Gênesis 6 traz essa problemática dos filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens. Houve novamente um intercurso entre seres divinos e seres humanos. E isso é citado lá na carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, Judas, cita a problemática da relação de seres divinos com pessoas. E isso estava nas primeiras comunidades cristãs, a ideia de que esse era o grande pecado que causou toda a problemática. E só em Orígenes, século IV, depois de Cristo, século IV da Era Comum, é que se institui que não, o pecado original agora vai ser a Eva. A problemática vai ser a Eva. Vai ser Gênesis 3. Mas isso é só depois. Então você verifica que quando você vai para o texto, você não está lendo o texto. Você está lendo aquilo que a sua comunidade religiosa disse para você enxergar no texto. Tá? Essa é a grande questão.
Essa é a problemática, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. E por isso, por exemplo, se você quer entender o que é, como o Antigo Testamento foi formado, eu ofereço o curso Bíblia Hebraica, Formação e Conteúdo. Os links estão aqui na descrição. Esse curso que eu ofereço é exatamente como esses livros foram escritos em contextos distintos, o que influenciou a redação desses textos e como eles foram organizados numa unidade. E para que isso aconteceu? Porque você tem que levar em consideração quem sabia escrever, quem sabia ler, como esses textos eram usados, qual o propósito de escrita deles. Para depois não vir ficar dizendo não é palavra de Deus porque tal pessoa me disse isso. Ou é Tal... história, que teve uma pessoa que comentou aqui, é historinha. Adão e Eva é fictício. Exato. E só porque. E ainda outra questão, só porque isso é fictício, não significa que é literário. A gente tem que abrir mais os olhos ainda, porque são textos políticos. Esse texto aqui de Gênesis 1 e Gênesis 2 são os dois primeiros capítulos. É século 5 e século 4 antes da Era Comum, antes de Cristo. É lá na frente. Escrito por sacerdotes e elites posteriores. Eu posso só pedir para você repetir isso, porque talvez não fique claro. Tem texto, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Tem texto na Bíblia que é mais velho do que o começo da Bíblia. É isso que está falando para gente? Tem textos na Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, né? Ou Torá. Torá uma terminologia mais religiosa, né? Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram a última coisa do Antigo Testamento a ser finalizada. A finalização desses 5 primeiros livros se deu em torno de 200 antes de Cristo, antes da Era Comum. Eu estou falando antes de Cristo porque tem pessoas que ainda não estão habituadas com a nomenclatura, mas a nomenclatura adequada era comum. Tá? Então, ano 200 antes da Era Comum, é que os 5 primeiros livros da Bíblia foram a última coisa, do Antigo Testamento, a ser finalizada. E eu explico isso no meu curso de Bíblia Hebraica, tá? Então, eu não tenho condição, por exemplo, se eu for explicar tudo aqui, não vamos falar, não. Já vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar de assunto, então. Pode mudar de assunto? Sim, exatamente. Então, tem o curso de Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, que fala sobre as divindades diferentes e demonstrou porque não existe trindade na Bíblia. Está lá no curso do Panteão Ugarítico. Ali o curso da deusa Xerá, que é outra, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma divindade que era considerada esposa de Javé e foi adorada no templo em Jerusalém. Ou seja, Deus Javé tinha uma esposa. Exato. Vai fazer o curso dela para descobrir. E isso comprovado arqueologicamente, comprovado, né? Tanto a minha tese é sobre isso, né? A minha tese de doutorado. Agora, você vai entender, por exemplo, como o Novo Testamento foi elaborado através do meu curso Leituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos da Literatura. Aí é outra realidade, porque você já está no contexto de como esses livros que também não foram escritos todos juntos, não foram escritos pelas mesmas pessoas, foram juntados posteriormente na história da igreja. E de que forma isso se deu? Como nós podemos enxergar esses textos? E aí tem a problemática de Jesus. Eu preciso só falar o seguinte, a respeito da figura de Jesus, eu volto à primeira coisa que eu disse aqui na live. Tanto aqueles que criticam, quanto aqueles que defendem a Bíblia, os textos bíblicos, se equivocam também muitas vezes, por quê? Porque se fundamentam em textos. Olha, Jesus não iria... querem falar contra os fundamentalistas, dizem, os ateus falam assim, olha, o Jesus que não ia pensar dessa maneira porque está escrito isso na Bíblia. Veja que eles também estão lendo errado, eles também estão repetindo o que os crentes, a leitura das igrejas, para falar contra as igrejas. Então, para você criticar, você precisa conhecer, porque os evangelhos, eles não são biografias de Jesus. E isso eu explico no meu curso Leituras do Novo Testamento, os 4 Evangelhos da Literatura, tá?
Vou falar, tem o curso de Apocalipse, que também vai dar o contexto histórico dos textos, os simbolismos e as leituras equivocadas que se fazem desses textos, porque você não pode interpretar um texto fora do contexto de sua redação, sem levar em consideração as intenções daqueles que redigiram esses textos, tá bem? Fala, Bira. Não, Ângela, estou apaixonado. Então, gente, pelo amor de Deus, gente, Heloísa, bloqueia o que tá aparecendo ali nos comentários, menina. Tem coisa de pornografia. Gente, a Angela está sendo perfeita conosco. Nós estamos na metade da live, ainda tem muita informação que ela vai trazer para a gente ainda. Heloísa, muito obrigado por estar conosco hoje. Angela Natel. Então, Deus não é onipresente, Deus não é onisciente. Nós já falamos sobre isso, isso ficou bem provado aqui hoje com texto bíblico, leitura da Bíblia. Façam os cursos de Angela Natel. Angela Natel, eu quero saber uma coisa. Na Bíblia tem uma expressão que é Deus Todo-Poderoso. Certo ou errado? Como que Sim. se fala Deus Todo-Poderoso em hebraico? Conta pra gente. Tá. Na Bíblia, o que você diz é essas traduções que o povo tem, né? Isso, na nossa É, tradução, isso, pelo amor porque de o povo Deus. não lê os textos bíblicos, o povo lê esses textos traduzidos, né? Isso. Porque ler esses textos é ler na língua que eles foram escritos. A grande questão é que a expressão Deus Todo-Poderoso é uma forma dos tradutores cristãos, monoteístas ou monoteístas, né? Judeus também, de traduzirem uma expressão El Shaddai. El Shaddai é uma divindade da montanha, né? E eu até mostro uma foto de El Shaddai no meu curso Panteão Ugarístico, né? De mitologia. Então, se você quer ver El Shaddai, então você faz o meu curso, porque eu mostro uma foto bem bonita dela. Porque é uma figura possivelmente feminina, tá? Shad, em hebraico, é seios, tá? E tem a ver Nós com estamos a falando que amamentação. Deus Todo-Poderoso pode ser uma mulher, é isso? Então, a expressão tem a ver com seios. Eu não sei se as pessoas já conseguiram fazer a relação divindade da montanha e seios. Visualizaram? Então Sim. é fácil de ver El Shaddai, entende? Aí você vai perceber essa ideia que eles tinham física da divindade da montanha. E também no meu curso do Panteão Garístico eu dou detalhes sobre isso, mas possivelmente é uma divindade feminina e que tem achados arqueológicos que indicam isso também. Angela Natel, quantos deuses tem na Bíblia para gente saber hoje aqui? Para a gente dormir sossegado. Quantos deuses tem na Bíblia? Incontáveis. Não é um Deus só, um Deus único. Não. Incontáveis, porque existe um concílio divino. Você pode ver isso no Salmo 89, no Salmo 29, no Salmo 82. Existe um concílio de deuses. El, o chefe do panteão. Javé é um dentre muitos. Então você não tem um número exato. Onde a gente pode fazer seu curso para a gente saber quantos deuses tem? Não quantos deuses tem, mas saber sobre os deuses da Bíblia. Qual curso a gente faz? É o panteão garítico. Aí nós mostramos os textos aí, e divindades distintas que aparecem nesses textos na Bíblia. Eu tenho um Então é o amigo curso que eu do tenho muito panteão. carinho por ele, Ângela, e ele é uma pessoa que ele faz contagem, ele fala, talvez possa até ser aquela pessoa que estava falando, o Lula 2022, pode até ser ele, porque Hum, ele é um complicado. E o que acontece é que ele fala que o hebraico tem contagem de palavras, que dá um número. Você, gematria. como chama? Gematria. A grande Isso. questão é que os números hebraicos são as letras também. Ah, sim. Agora, como eu falei, essa visão de que existem vários níveis de interpretação da Torá, né, quando já começa a chamar de Torá, né, eu já entendo, porque é uma nomenclatura religiosa, tá? E não é uma nomenclatura técnica. E aí você vai perceber quando fala
dessa questão de símbolos, de coisas escondidas no texto, que não estão no texto. Essas análises não levam em consideração os textos no contexto de sua redação. E essas análises são religiosas. Religiosas. Tá bem? Então, como eu falei, isso, nesse ponto eu não entro, porque não é uma questão de ciência, não é uma questão de pesquisa. Não, não é. Tá? Mas o que eu queria falar para você sobre esse meu amigo é que ele fala assim, ele fala um dia para mim, ai, tem gente que acha que tem mais de um Deus na Bíblia só porque Elohim está no plural. Fala Ok. pra gente, só porque está no Então, plural? existe. Mas se está no plural, o que é isso? Tá. Eu explico isso no curso do Panteão Garídico, em detalhes, porque Elohim, em alguns momentos, deve ser interpretado no singular, quando é acompanhado de verbo no singular ou adjetivo no singular. Porque quando isso acontece, geralmente são textos em que Javé já estava assimilando as características das outras divindades, em que o povo estava transferindo o culto de outras divindades para Javé. Então eles começam a dizer assim: não, El Shaddai na verdade Javé com outro nome. Isso é discurso de elite sacerdotal que quer controlar o povo e dizer que as tradições deles, na verdade, estavam apontando para Javé, quando na verdade eram diferentes. É a mesma coisa de você chegar num grupo, numa etnia indígena e dizer que Tupã é Javé, é o Deus Trindade, por exemplo. Dizer que a divindade principal daquele grupo é o mesmo Deus cristão que você adora. Isso é colonização. Isso é você impor a sua cultura, a sua religião, a sua identidade para outro, que é diverso, que é diferente, que precisa ser respeitado. Isso é uma violência. Você anular a identidade porque ela é diferente da sua e quer dizer que a mesma coisa que até os crentes progressistas fazem isso, os pastor progressista. Não, olha lá, a gente precisa se unir porque Allah, o Deus do Islã, é o mesmo Deus do nosso. Essa fala pode parecer linda, mas o que ela está fazendo? Ela está anulando a identidade diversa e se projetando para o outro. É uma espiritualidade narcísica. Então eu só aceito o outro porque eu digo que o outro é igual a mim. Eu não sou capaz de aceitar ele sendo diverso. Isso é uma violência. E é uma desonestidade. Você simplesmente fazer o que os sacerdotes pós-exílicos, e que se quiser entender, faça o meu curso de Zacarias, que é o profeta Zacarias, que vai falando sobre isso, e vai mostrando qual é a ideologia da elite sacerdotal pós-exílica, para instituir a monolatria. E aí as características das outras divindades vão vindo tudo para Javé. Aí vai surgir o texto lá de Êxodo, em que Javé vai dizer para Moisés assim: eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, mas eu não me revelei pelo meu nome para eles. Eu estou me revelando pelo meu nome para você. O que esse texto sacerdotal pós-exílico está dizendo? Está dizendo que quem acredita em El Shaddai vai ter que acreditar em Javé, porque era ele com outro nome. Isso é a mesma coisa que colonialismo hoje. Chegar numa etnia e dizer e querer fazer correlação de divindades, correspondência entre entidades, para fazer de nós iguais. Então você só ama quem é igual a você? Sem condições. E aí, além de ser antiético, é desonesto e é violento. Angela Natel. Desculpa, eu precisei César, eu botar, também eu estou feliz por estar com a Angela Natel porque, também. porque assim, se eu me emocionar, você me desculpe, porque Imagina. eu estou cansada, inclusive, desculpa, até tem os textos, por exemplo, que são usados, eu vou fazer a emenda, são usados contra a homossexualidade, nos textos bíblicos que são interpretados como se estivessem falando de um conceito
relativamente moderno. Um conceito que não existia na época desses textos. Como se você pudesse simplesmente ver 1 mais 1 igual a 2 na Bíblia, como se você tivesse todas as variáveis para poder afirmar do que se tratava. Contexto de redação, contexto político, contexto geográfico, língua, toda a questão temporal, que é antiga, e daí outros significados das palavras. Se você não tem essas variáveis, você não pode simplesmente enfiar na Bíblia o seu conceito moderno. Isso é fato. Isso é fato. E aí, quando você vai usar esses textos, existem 6 referências que são usadas para falar contra a homossexualidade a partir dos textos bíblicos, e você vai verificar, por exemplo, que tem até pessoas de igrejas que são chamadas inclusivas, igrejas pessoas que fazem, estudam e dizem que estudam hebraico, dizem que estudam grego, dizem que fizeram teologia, dizem que estudaram. Eu não vi, então eu não posso afirmar. É o que elas dizem. E aí, a grande questão é que essas pessoas criam igrejas, comunidades inclusivas. Eu entendo que é um processo, muitas vezes, de curar traumas, porque a questão comunitária é importante para você não afundar sozinho depois de um trauma. Eu, pessoalmente, posso falar sobre isso. É só você ver na minha live lá no meu canal de abuso religioso. Tem uma live só sobre isso. Então, eu entendo que a convivência comunitária é importante na cura de traumas e de exclusões que a maior parte das igrejas faz utilizando os textos bíblicos. Agora, substituir uma mentira por outra não é nada diferente de manipulação, né? No nível da manipulação. Isso a gente precisa ser honesto em falar. De você dizer, por exemplo, que não, Paulo não está falando de relações de homoeróticas em Romanos 1, capítulo 1. Claro que ele está falando sobre isso. Acontece que ele está num contexto de Grécia e Roma, cultura grega de Roma, em que as mulheres serviam apenas como reprodutoras. O sexo era entre homens, entre meninos, com homens. A diversão era entre homens. As mulheres eram só para ter filhos. Ou você nunca viu o filme 300 que, né? Com todos os seus exageros, já dá uma boa ideia. Na verdade, é uma questão da gente começar a pensar antes de falar as coisas. Porque, por que eu estou dizendo isso? Se Paulo, na carta aos Romanos, em capítulo 1, está falando desse sexo, eu não estou falando de relação homoafetiva. Porque esse conceito, até mesmo esse tipo de relação, você não tem comprovação nesse contexto. O que você tem é relação homoerótica. E aí, nesse tipo de relação, realmente você não pode nem contestar. É claro que ele está condenando. E aí, o que os teólogos progressistas, os pastores inclusivos e das igrejas inclusivas fazem? Tentam desculpar e fazer malabarismos com os textos gregos, dizendo não, significa outra coisa. Jesus continua amando a gente. Para continuar enganando o povo de que não houve ali uma violência no texto. Claro que houve. E de propósito, dizendo que eles deviam morrer. E você não pode simplesmente passar pano se está escrito no texto, se está dentro do contexto. Eu não vou apagar as violências que estão nos textos bíblicos, só porque eu quero manter as pessoas na minha igreja, me dando o meu salário. Eu não vou fazer isso, ficar dizendo que eu fiz curso disso ou daquilo, para depois manter as pessoas. Veja, eu perco alunos todo dia, eu perco seguidores todo dia. Hoje eu não tenho estabilidade financeira exatamente porque eu cortei laços com todas as instituições religiosas, porque elas vivem em cima de mentiras.
inclusive as progressistas, inclusive as igrejas inclusivas. Porque continuam criando um Jesus que ama todo mundo, um Jesus que não existiu. Porque se Jesus existiu e há essa possibilidade, se você quer ser honesto cientificamente, existe a possibilidade de um Jesus ter existido. Mas ele não é nem o Jesus armado completamente e nem o Jesus paz e amor completamente, que ama todo mundo. Isso aí, todas essas versões são invenções para atender o interesse de líderes de grupos para manter as pessoas debaixo do seu cajado, debaixo do seu controle, para se manter em evidência. Muitos pastores para até conseguir voto. Ano passado tinha pastor progressista concorrendo à eleição. E aí você vai fazer o quê? Vai continuar com a ideia de que política só faz no dia da eleição. Porque é isso que se ensina através do uso político dos textos bíblicos hoje. Porque esses textos são textos políticos, mas escritos num contexto determinado, não para nós hoje. Se você decide que esse texto tem a ver com a sua vida hoje, você está se colocando debaixo da ideologia sacerdotal pós-exílica financiada pelo Império Persa. Preciso te dizer isso. E, posteriormente, pela ideologia romana. Do Império Romano. Mas isso eu ensino para alertar. Porque na medida em que a gente alerta, a minha esperança é de que quanto mais informação as pessoas tiverem e estiverem dispostas a ir até a raiz do problema, a tomar um passo de coragem, porque eu acho que exige muita coragem, desculpa a emoção, e muita coragem e um pouco de falta de noção também, de ser um pouco inconsequente, claro, para você dar um passo para fora desse sistema. Porque quanto mais informação você tiver e aceitar que você pode ter sido enganado, é mais chance de você ter autonomia na vida. Porque só existe liberdade quando você tem conhecimento, quando você conhece as variáveis, quando você pode escolher. Só existe liberdade quando você tem autonomia e responsabilidade para dizer chega, para dizer não. Eu não sou obrigado a ficar debaixo disso. Eu não sou obrigado a ler o que as pessoas querem que eu leia nos textos. Eu quero saber o que está lá de verdade. E não simplesmente dizer, então não leia a Bíblia não serve para nada. Claro que serve. Para pesquisa, para você não ser enganado. Não adianta fugir da Bíblia. Você precisa entender o que está ali. Para ninguém te manipular com esses textos. Para ninguém enfiar na tua... Obrigada, querida. Olha só que fofos que eles são. Para ninguém enfiar na sua cabeça que você tem que submeter sua consciência a uma elite que nunca foi atingida pelos problemas que você enfrenta. Isso precisa ser pensado. O Bira fala no canal dele aqui inteirinho que nós somos os peões. E enquanto a gente deixar que essa mentalidade de que os textos bíblicos dizem respeito a como nós devemos ser e nos comportar, ou queremos, enquanto a gente querer justificar os textos, não é isso que está ali. Não, ele não fala contra quem eu sou. Não, olha, Jesus é amor, o Jesus, né? Todo mundo tem o direito a ter um amigo imaginário, eu sei. Mas você não pode simplesmente achar de fato que esse amigo é real. Você tem que saber que ele é imaginário e que ele serve para sua terapia. Mas se você achar que ele é real, aí você precisa se tratar.
enquanto a gente estiver debaixo desse tipo de mentalidade, não é que a gente vai continuar sendo peão. É claro que a gente vai continuar sendo peão no tabuleiro. Mas a gente pode virar o tabuleiro. Não precisa jogar o jogo. A gente não precisa jogar o jogo e esperar que o rei vença no final. A gente não precisa. Existem caminhos. E o único caminho é a gente se ajudar. Por exemplo, as pesquisas que eu faço não são para ficar numa biblioteca na universidade. As pesquisas que eu faço são para disponibilizar cursos com muito material, aprofundamento, para que pessoas simples, eu tenho alunos de mais de 60 anos de idade, eu tenho alunos que ficaram anos sem estudar, eu tenho alunos de todos os tipos, mas que estão tendo acesso a informações que nunca teriam porque não têm condições de entrar numa universidade. Porque simplesmente quem estuda isso fica só lambendo o próprio rabo dentro das faculdades, universidades, publicando artigos só para continuar se mantendo ali. Eu sei que eu podia, já me disseram que eu podia ficar desse jeito, ter uma vida mais digna, financeiramente falando, digna no sentido de não passar necessidade. Se eu fosse narcisista, se eu fosse querer ficar lambendo meu próprio conhecimento e possibilidade de estudo, me ofereceram curso para fora. Meu orientador queria muito que eu fizesse um doutorado fora. Mas pense que hoje a gente pode... Só esse ano eu criei 9 cursos. 9 cursos que estão à disposição de vocês por um preço mínimo para eu poder me manter e que você pode ter acesso, cada curso, uma biblioteca digital relacionada para você se aprofundar e não ficar só acreditando no que eu digo. Porque você precisa construir a sua autonomia. Você precisa ser livre. E para isso a gente precisa estar junto. E o meu objetivo com os meus cursos é esse, é criar algo de valor que, de alguma maneira, ajude a gente a sair desse tabuleiro. E não esperar a gente morrer no final. Acho que é isso, Bira. Não tenho o que falar, gente, eu tô chorando. Ângela, Natel, como você é incrível, meu amor. Muito, muito. Tinha uma outra pergunta, mas não vamos fazê-la hoje, porque eu acho que essa finalização tocou o coração de todos nós. Muito obrigado, Ângela Natel, por ter desistido e por ter escolhido ser livre, lutar contra as opressões que existem de fato. Você é uma guerreira, você é muito corajosa. Eu sou muito seu fã, eu amo seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Foi uma honra ter você comigo. A Jussara está aqui nos comentários. Ela é minha aluna, a mãe dela é minha aluna, a mãe dela é líder comunitária. Católica a vida inteira, começou a fazer os cursos, abriu o entendimento dela, ela tem um testemunho incrível. Falem com a Jussara, ela tem aqui nos comentários do YouTube. É uma pessoa incrível, inclusive, posso falar só um negocinho, né, Elvira? Só para vocês terem uma ideia, eu luto para me sustentar, mas eu faço questão que meus alunos tenham materiais de qualidade. Então, eu criei todo o último domingo do mês, no meu Instagram, AngelaNatel007, tem sorteio de livros físicos para os meus alunos. Então, esse domingo agora, você pode assistir a live lá no meu Instagram. Eu vou sortear 2 livros para todos os que adquirirem até domingo o curso Zacarias, a expulsão da deusa e o silenciamento profético. Vão concorrer a esse livro aqui, Metodologia do Antigo Testamento, que é um livro fundamental de pesquisa em Antigo Testamento. E ele vai ser sorteado e eu vou enviar gratuitamente para a casa do aluno que for sorteado. Eu vou fazer o sorteio ao vivo entre todos os alunos que adquirirem o curso de Zacarias, que é o livro do profeta Zacarias, tá? As informações estão aqui na descrição para você se inscrever, tá? E
no mesmo dia, domingo agora, eu vou sortear outro livro para todos os que adquirirem o meu curso de Apocalipse, texto e contexto, sentido e interpretação. Este livro aqui, As Primeiras Comunidades Cristãs, do Romano Pena. Fala sobre cultura, sobre os tempos, lugares, as comunidades dos primeiros cristianismos antes da instituição do cristianismo pelo Império Romano. Então, esse livro vai ser sorteado para todos os que adquirirem até domingo o curso Apocalipse, texto e contexto. E para agora, setembro, o novo curso é Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel. O curso de setembro vai falar sobre o mito que se construiu em cima da figura de Davi e por que existem textos que falam bem de Davi, textos que falam mal de Davi. E vamos entender os textos dos livros de Samuel na Bíblia agora em setembro. Então, se você quer ter aula ao vivo comigo, é essa oportunidade. O curso de setembro, de Saul e o Usurpador Davi. Os outros cursos, e até esse, todos eu gravo, e você pode assistir as aulas quando quiser. Você não é obrigado a estar ao vivo. Todos os meus cursos têm certificação. E também eu forneço uma biblioteca digital para cada curso, com materiais de aprofundamento relacionados para pesquisa. E faço atendimento personalizado por e-mail. Então, você é muito bem-vindo. No meu Instagram, o link da minha bio dá acesso a todos os cursos. Se você se inscrever no apoia.se/AngelaNatel, você tem 50% de desconto em 4 dos meus cursos. Então, se você me apoiar com R$5 por mês, você já tem 50% de desconto em 4 cursos meus. Então, isso já facilita muito, tá? E em outubro vai ter curso sobre as mulheres da Bíblia. Deusas loucas e feiticeiras, as mulheres da Bíblia, é o curso de outubro. E eu vou sortear este livro aqui, que é lançamento 2022, As Origens da Torá, por Israel Finkelstein e Thomas Homer. Eu tenho 3 livros desse para sortear até o final do ano. Então, você pode ainda ganhar esses livros só adquirindo os cursos. E para quem adquirir o meu curso A Xerá, a Deusa de Israel, em setembro, eu vou fazer o sorteio duplo também no final de setembro. Em setembro, você pode ganhar este box aqui, Coleção Deusas e Mitos do Antigo Testamento, que tem 2 livros, A Xerá, a Deusa de Israel e Lilith, a Primeira Eva. Esse box vai ser sorteado no último domingo de setembro para todos os que adquirirem meu curso A Xerá, a Deusa de Israel. Nesse livro aqui da Xerá, tem um capítulo em que eu faço uma contribuição. O capítulo em que eu contribuo são todas as ocorrências do nome da deusa em hebraico na Bíblia. Eu faço análise dessas ocorrências e, inclusive, nós demonstramos como as traduções apagam o nome da deusa quando traduzem os textos para as nossas línguas. Então, nós fazemos análise e esse box vai ser sorteado. Se você adquirir o curso A Xerá, Deusa de Israel, você pode ganhar ele. E em setembro, quem adquirir o meu curso Saul e o Usurpador Davi vai concorrer a esse livro aqui, A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein e Neil Silberman. Esse livro é a visão arqueológica, as pesquisas arqueológicas a respeito do que se pode afirmar do que está na Bíblia e o que pode dizer que é invenção. Tá? É o mesmo autor, o Israel Finkelstein, é o mesmo autor deste livro aqui, que saiu agora em 2022, tá? E que vai ser sorteado também para os meus alunos. E este outro autor aqui, que escreveu junto com o Israel Finkelstein, é o Thomas Homer. Ele é um grande pesquisador e que, inclusive, é o autor de um livro chamado As Origens de Javé, um livro que eu recomendo, e meus alunos ganham livros como esse na biblioteca digital deles, ao adquirir os cursos. Então, vocês são muito bem-vindos. Eu fico no aperto, mas meus alunos têm bons livros. Isso é que é o mais importante, tá, gente? E eu quero agradecer também a editora Monstro dos Mares. Eu estou aqui hospedada com eles, aqui em Ponta Grossa. Estou uma semana aqui, vou ficar uma semana. Porque junto com esses materiais que eu estou enviando para os alunos sorteados, vai também muito material bom da editora Monstro dos Mares, uma editora fantástica. Sigam
a Monstro dos Mares. Lá no meu canal no YouTube nós temos uma live, eu, a Abobrinha e Baderna, falando sobre existir é cuidar. Então, assistam as lives lá no meu canal, Ângela Natel, no YouTube. Tem uma playlist chamada Só Lives. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas fica com o lenço do lado, porque você vai chorar. Angela Natel, muito obrigado. Gente, eu estou muito feliz que vocês gostaram dela, porque eu amo a Angela Natel, vocês também gostaram. Alguma pessoa falou que era todos os cursos. Gente, faz, é barato, não é caro, não. Então, é só você. Tem um link, o Linktree, que é um link que tem tudo. Tem Eu todos os coloquei ali, ó, cursos, Linktree Angela o Natel, apoia, coloquei. exatamente. Esse link tem tudo como você pode adquirir os cursos. E olha, vocês vão me ajudar muito, porque hoje é uma das maneiras que eu tenho de ajudar tanto no meu tratamento médico quanto acompanhamento terapêutico, nas medicações, né? E também nas questões de sustento, né? E eu agradeço muito o apoio de todos os que adquirem os cursos. E é por isso que eu faço os sorteios. Os sorteios de livros físicos é uma forma de agradecer aos alunos por terem adquirido meus cursos. Como eu te amo, mulher. Como eu amo você. Tem mais Muito uma coisa que obrigado. as pessoas podem apoiar. O Essa quê? semana tem uma novidade. Essa semana eu ganhei um presente. Meu canal do YouTube começou a ser monetizado. Tem poucas Bom, pessoas ali, mas se você for lá se inscrever e curtir, comentar, só que se você fizer comentário machista e preconceituoso, eu vou apagar, tá? Não vai adiantar nada. Então vai, mas comenta coisa decente, e também embaixo de cada vídeo tem um thanks ali, um coraçãozinho. Você pode contribuir com os vídeos. Se você gostar do vídeo, você pode contribuir com qualquer valor para ajudar. Tá bem? Eu agradeço de coração, gente. Amanhã tem uma live especial no meu canal, às 7 horas da noite. Eu e a Pavrinha da editora Monstro dos Mares, Cláudia Maier, uma amiga maravilhosa. E nós vamos fazer uma live sobre docinho. Meu nome não é docinho. Ou seja, essa mania dos homens chamarem as mulheres de coração, docinho, chamarem mulheres que não conhecem, de vir para cima da gente com nomes carinhosos, como se a gente tivesse alguma intimidade. Então, mulherada, vamos assistir essa live, vamos compartilhar com todas essas pessoas que precisam ouvir um pouquinho sobre isso. Amanhã às 19 horas vai ter live no meu canal, tá bem? gente, o canal da Angela Natel se chama Angela Natel. Você Ângela Natel. coloca no YouTube que você vai encontrar. A rede social dela tá ali, eu coloquei para vocês o Linktree dela, tá aí em cima, fixado. É só Linktree, linktr.ee/Angela Natel. O Instagram dela é angelanatel007. Muito satisfeito eu estou que vocês gostaram dela. Quem gostou dela? Quero saber quem gostou dela. Vocês gostaram? Quero saber. Eu Josiane vai ficar agradeço. salvíssima. Ah, está na Todas as descrição. informações estão aqui na Está na descrição do descrição. vídeo, Aqui tem gente. os vídeos dela, aqui tem as redes sociais dela, tem tudo. Pelo amor de Deus, gente. Só não faz curso de Angela Natel quem não quer. Um beijo, minhas amizades. Muito obrigado, Angela Natel, por estar estado comigo. Você foi uma benção. Você é uma benção na vida da gente. Muito obrigado, Angela Natel. Que sua vida seja Obrigada, muito querido. próspera. Muito obrigado. Eu te amo, Heloíse, filha. amo você, meu amor. Obrigado pela ajuda. Minhas amizades, não se esqueça. Eu espero que você se inscreva nesse canal, não, no da Angela Natel, tá bom? Curta e compartilhe essa live. Que Deus os abençoe a todos. Que Deus, não sei. Você vai descobrir Qual aí. deles? Sejam felizes. Um beijo, seja feliz. Tchau, meu amor. Luiz, acaba a live Beijo. para fazer cocô. Tchau.